Tendo que falar para ele. Quando eu terminar, aí eu vou e atendo ele. E aí a secretária falou e o presidente falou: o que é tão urgente assim? Aí ela respondeu: ele está orando. Pessoas que colocam o foco certo, tem um foco certo. Então quando você converte, quando você tem um encontro com Deus, o Senhor ele quer ajustar o seu foco. Para quê? Para que você não perca tempo na sua vida. Quanta gente perde tempo com outras coisas. Mas o Senhor ele quer ajustar isso na minha vida, na sua vida. Porque depois que ele ajusta o foco, ele vai começar a abrir as águas. Então, sempre que você começa a focar a sua vida em Deus, você pode ter certeza que os problemas vão começar a vir também. Quem aqui já percebeu, quando você converteu, parece que sua vida piorou? Quem aqui percebeu isso já? Nossa, comecei a vir para a igreja, parece que tudo ficou ruim. Eu converti muito jovem, né? E o meu alvo, eu não era alguém assim muito bonito. Meu alvo no mundo era ser feio. Porque eu sou horrível. Eu queria melhorar um pouquinho. Então, eu era um adolescente assim, eu vivia uma vida de santidade. Falta de opção. E quando eu me converti, irmão, mas que loucura. Porque parece que o diabo, um monte de menininhas que... Oh, Jesus Cristo. Falei: Senhor, mas ninguém nunca me quis e quer agora. Isso é do inferno isso. A mesma coisa, quando você põe foco nas coisas de Deus, você pode ter certeza que muitos problemas vão vir também. Vão vir. Quando você começa a servir a Deus, os problemas vão começar a surgir. Problemas que antes não fazia diferença na sua vida. Quantos aqui passam a ter mais problemas quando começa a liderar uma célula? Quantos aqui passam a ter mais dificuldade financeira quando decide entregar a sua vida para o Senhor? Mas isso são desafios que Deus usa para transformar a sua vida. Mas qual que é a grande questão? Quando você vive na presença de Deus, o Senhor abre esses rios na sua vida. São desafios, são rios. Mas a presença de Deus, ela vai abrir esses rios. Quando o povo parou diante do Mar Vermelho, porque aquele povo vivia uma vida de escravidão, mas para eles era normal lá no deserto. Eles estavam vivendo em paz. É uma paz assim, ilusória, mas eles estavam em paz. E então eles decidem entrar no deserto para servir a Deus, e parece que tudo piorou na vida deles. Eles não tinham comida, não tinham água, tinham que peregrinar, era de dia, era de noite, era monta acampamento, desmonta acampamento, era carregando o povo, carregando as coisas, e aí daqui a pouco o faraó está atrás dele, então eles tinham que fugir, não tinha hora para descansar. Quando eles estão correndo, eles param e tem um mar na frente. Quanta gente vive assim? Sabe, não sei se você já... Tem muita gente que... A vida cristã vou usar um exemplo aqui para você entender. A vida cristã, meu irmão, é tipo, não sei quando você tropeça, mas não cai. Já aconteceu isso com você? Você tropeça e você não cai, mas você está tropeçando ainda, mas você não cai. E você vai indo e lutando para manter-se em pé. Não é verdade? Uma vez aconteceu isso comigo lá na 25 de março. Eu tropecei, mas eu caí. Só que eu caí uns 50 metros depois. Eu fiquei 50 metros correndo e aqui, ó, vai. E o pessoal aqui, o mar abriu, que o povo só... Ai, gente, que vergonha. E eu tava com um colega meu, ele começou a gritar: Cristian! A vida cristã é assim. Porque você começa então a vir em dificuldades, mas você vai mantendo a sua vida. Por quê? Por causa que a presença não permite que você caia. Entende? Agora, quando você vê obstáculos, a presença de Deus também, ela abre o mar. Olha só que interessante. O povo de Israel, Deus falou para Moisés: vai até Canaã.
Só que Deus falou, eu vou colocar um guia. Eu vou pôr uma nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. E você vai segui-los. Então o povo seguia a nuvem e seguia a coluna de fogo à noite. Só que quando eles chegam na margem do mar, eles param. E aí, porque eles pararam, Moisés vai orar e fala, Deus, como que a gente vai atravessar? E Deus diz, por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Eu fiquei pensando, por que Deus deu uma bronca em Moisés? Por que Deus chamou a atenção de Moisés? Porque tinha um mar ali na frente. E Deus fala, por que você está pedindo para mim? Por que você está vindo orar, Moisés? Não parece algo assim? E lógico, Deus, porque simplesmente tem um mar e não dá para passar. Mas o que Deus falou no começo para eles? Segue a nuvem de dia e segue a coluna à noite. Eles pararam, mas a nuvem não parou. A nuvem entrou no mar. Quando Moisés orou, Deus falou, por que você não... a nuvem está lá no meio já, em alto mar. O que você está fazendo aí na borda? Então percebe? A presença de Deus vai abrir muitos mares na minha vida e na sua vida. Mas tem tanta gente tentando nadar. Tenta nadar. Mas eu vou te falar, às vezes o mar é muito longo. Muito longo e muitos morrem no meio dele. Por quê? Porque não tem a presença. E aí então, quando essa presença, você vive nessa presença, você passa agora a ter as suas prioridades mudadas. O Senhor agora te dá outras prioridades. Porque antes você tinha uma vida. Antes você tinha um estilo de vida. Quando você anda na presença de Deus, o Senhor então, Ele muda o seu foco. Você tem outros focos agora. Depois que Ele muda o seu foco, Ele passa agora a abrir os mares na sua vida. E por causa disso, você muda as suas prioridades. A sua prioridade agora se torna a presença de Deus. A sua prioridade não vira mais as coisas fúteis. Então, como que era a vida daquele povo antes de atravessar o mar e como que se tornou depois que atravessou? Está entendendo? É isso que o Senhor quer fazer na minha vida e na sua vida. Quando você vive na presença de Deus, a sua vida muda, as prioridades precisam ser mudadas também. A Bíblia fala a história de Marta e Maria. Aquelas duas mulheres tinham duas prioridades, as duas eram crentes. Nós vemos muito esse exemplo dentro da igreja. Tem aqueles que gostam de fazer muita coisa para Deus, mas tem aqueles que gostam só de estar na presença de Deus. Aqueles que fazem muita coisa, eles se cansam, porque fazer coisas cansam. E aí chega um momento que eles não dão conta. Por quê? Porque, irmão, eu quero te falar, tudo aquilo que você faz fora da presença de Deus é peso. Então, se você é alguém que tem reclamado da sua liderança, se você é alguém que tem reclamado do seu trabalho, se você é alguém que tem reclamado da sua família, tudo está sendo feito fora da presença. Porque a presença de Deus, ela torna todas as coisas leves. O exemplo da presença de Deus, se você pegar 100 quilos e tirar esses 100 quilos do chão, você aguenta? Alguns aguentam. Outros não. Mas se você colocar esses 100 quilos dentro de uma piscina, e você entra nessa piscina, você consegue tirar do fundo da piscina? A maioria consegue. Por quê? Porque é isso que a presença de Deus faz. Ela facilita as coisas. Está dando para entender? E aí então as prioridades são mudadas. Por que a vida de Marta era uma vida muito difícil? Porque ela tinha uma prioridade, a prioridade dela era trabalhar muito. E Maria tinha uma vida de desfrute da presença de Deus, porque essa era a prioridade dela. E o que Jesus disse para Marta? Porque Marta, reclamou, falou, Jesus, eu estou aqui fazendo as coisas, limpando isso e aquilo, e fica só aos seus pés. Jesus falou o que para ela? Ela escolheu a melhor parte. E isso não vai ser tirado dela.
E Jesus fala para ela ainda: Marta, Marta, você anda atarefada com muitas coisas, mas eu quero te falar, pouco é necessário. Na verdade, uma única coisa é necessária: viver na presença de Deus. Viva na presença de Deus. Sabe, muita gente gosta de fazer muitas coisas. Eu quero te falar, às vezes o diabo vai fazer com que você produza. O diabo vai fazer com que você aumente o seu trabalho para diminuir o seu tempo com Deus. Isso está lá desde Gênesis. Qual que foi a desculpa qual que foi a conversa de Faraó, quando Moisés vai lá e pede para tirar o povo do Egito? Faraó chama os seus capatazes e fala: o povo está ocioso, por isso é que eles querem ir lá adorar o Senhor. Faz o seguinte, aumenta o trabalho. Aumenta o trabalho. Antes a gente dava tijolo para eles construir, agora eles é que vão produzir o tijolo, para que eles tenham mais tempo de trabalho, porque eles estão ociosos, eles querem ir lá para o deserto adorar a Deus. Então o diabo às vezes vai aumentar o seu trabalho, ele vai mudar as suas prioridades. Tem muita gente que vive desempregada e vem: Senhor, abre as portas de emprego, oh Deus, aí ele clama, ele jejua, é 21 dias na água, aí Deus, você sabe, Deus abre portas, mas o diabo também abre. Aquele que vive na presença, ele consegue distinguir qual porta é do Senhor. Aí o diabo abre uma porta que ele vai trabalhar de segunda a sexta, é um emprego que vai tirar ele da presença. E aí ele entra nessa e fala: glória a Deus, Deus proveu, e nunca mais vem na igreja. Será que faz sentido isso para o Senhor? Parece com Deus essas coisas? Não parece com Deus. Não parece. Então, quando nós entramos e vivemos a presença de Deus, as nossas prioridades mudam. Elas mudam. Entende? Porque agora a minha vida é essa. A minha vida é essa, viver na presença do Senhor. Amém, irmãos? E essas prioridades, quando elas são mudadas, o Senhor passa o quê? A transformar a minha vida. Qual que é o alvo do Senhor? Transformar a sua vida. Então, olha o povo lá no deserto. Vamos continuar com esse exemplo, para a gente não fugir muito. Então, o povo, ele entrou na presença de Deus, foram lá para o deserto para andar na presença de Deus. Deus pôs outro foco na vida deles. O foco era ser escravo, agora o foco é servir a Deus, montar o tabernáculo e adorar o Senhor. Esse era o foco agora, entrar em Canaã, andar até Canaã, adorando ao Senhor. Esse era o foco da vida deles. Agora, Deus mudou as prioridades deles. Então, qual que era a prioridade daquele povo antes? Era uma, lá no deserto, no Egito era uma prioridade. Agora, no deserto, as prioridades mudaram. Só vai ter comida de manhã. O maná só descia antes até o sol nascer. Depois, todas essas coisas foram o que? Deus mudando prioridades. Porque dessa maneira Deus começou a transformar a vida deles. Deus começou a gerar coisas, transformação. E essa presença, depois que ela gera transformação, ela nos fortalece nos dias difíceis. Ela nos fortalece nos momentos difíceis. Então, nós passamos por muitos momentos difíceis, não é verdade? Nós passamos por muitos momentos complicados, mas eu quero te falar, a presença de Deus fortalece. Irmãos, pastor Elner deu um exemplo de velório aqui, eu lembrei eu fui em vários velórios na minha vida, mas eu lembrei de um. Você sabe, velório é característico, todo mundo chorando, né, porque perdeu um ente querido. Eu fui num velório, tinha comunhão, todo mundo rindo, brincando e tal. Eu falei: gente, mas odiavam por que estão fazendo festa? Festa, irmãos, festa, um banquete, comida, bebida, fizeram um coral, todo mundo cantando. Eu falei: isso aqui não é velório, gente, não tem cara de velório. E aí depois, eu fui conhecer a história da família. A senhora que tinha falecido era a senhora que ganhou toda a família, até os netos, para Jesus.
Todos os netos eram ministros de louvor, os filhos eram ministros de louvor, eles estavam comemorando que ela faleceu servindo ao Senhor. Isso é velório de crente que vive na presença. Já viu crente que não vive na presença? No velório? Falta pular na cova. Ele foi embora. Foi. Você também vai. E um dia todos nós estaremos com o Senhor. Mas quem vive na presença, ele vive de uma maneira diferente. Momentos difíceis, eles são fortalecidos. São fortalecidos. Porque é na fraqueza, é nos momentos de dificuldade que o Senhor nos fortalece. Mas só fortalece quem vive na presença. Tem que estar na presença. Amém? E essa presença vai produzir depois o quê? Conexão. Conexão. Nós somos um corpo. Quanto mais você anda na presença de Deus, mais você vai conectar-se com pessoas. Presta atenção numa coisa que eu vou te falar, eu quero que você entenda isso de uma vez por todas. Porque tem gente que acha que quanto mais eu oro, mais exclusivista eu me torno. Não é verdade? Tem gente que, eu sou um ser espiritual, eu orei 8 horas hoje. Não rela em mim não, irmão. Eu estou na comunhão. Já viu isso? Eu estou na comunhão. Presta atenção. Quanto mais na presença de Deus você anda, mais humano você se torna. Porque quanto mais conectado com Deus Jesus estava, mais multidões o seguia, atravessava rios, andava deserto, 3 dias sem comer, mas eles queriam estar na presença de Jesus, porque Jesus era alguém que estava conectado ao Pai. Eu quero te falar uma coisa, meu irmão. Quanto mais na presença de Deus você vive, mais as pessoas vão gostar de estar perto de você. Mas quanto menos na presença você vive, mais irritante você se torna. Mais carnal, a carne manifesta. Eu vou te falar, irmãos, nós somos carnais. Nós temos a carne, amém? Sim ou não? E eu vou te falar, a sua carne é insuportável. Vira para o irmão que está do seu lado. Esse irmão, sem a presença de Deus, ele é insuportável. Olha aqui para mim. Mas por que você o suporta e por que você está junto? Por causa da presença do Senhor. Quando você vive na presença de Deus, o Senhor te conecta ao corpo. Oh, meu irmão, é tão bom estar junto com o pastor Alexandre. Mas já viu o tanto que esse homem ora? Ele é espiritual. Está entendendo? Ele não deixa nem a gente conhecer a parte carnal dele. Não, ele anda na presença. Então, quero te falar uma coisa. Quando você anda na presença, pessoas se conectam a você. Pessoas passam a querer seguir você. Pessoas passam a ter prazer de estar junto com você. Porque existe uma presença que te conecta. Existe uma presença que manifesta através da sua vida. Você já entrou em algum lugar, em alguma empresa, ou em algum lugar que as pessoas não te conhecem, e eles olham e falam, nossa, mas você entra aqui, quando você abre a boca para falar, eu sinto um negócio aqui. Quero te falar, sabe o que é isso? Presença manifesta de Deus. Presença manifesta de Deus. Quando você entra em ambientes, quando você entra em casas, quando você atende pessoas lá no seu trabalho, pessoas são marcadas pela presença. E às vezes é de maneira voluntária, você nem queria, não era nem a sua intenção, mas a presença conecta mesmo quando você não quer.
Moisés ficou 40 dias na presença de Deus lá no monte. A Bíblia diz que quando ele desceu, o rosto dele estava brilhando. Você acha que Moisés subiu lá? Senhor, faz meu rosto brilhar, Deus, em nome de Jesus. Oh, Pai, eu quero que o rosto brilhe. Brilha forte, Senhor. Brilha bastante. Quando o povo vê, vai cegar na hora esse povo rebelde. Você acha que Moisés subiu com essa intenção? Não, ele estava na presença de Deus. Ele estava lá sentado. Fala, Senhor, o que o Senhor quer que faz? Deus estava dando as leis. Deus estava dando as leis, estava dando as medidas. Deus estava fazendo uma consultoria ali com Moisés de engenharia. Não sei se você já leu essa parte, mas Deus estava falando, olha, vai construir o tabernáculo, a cortina é de tal tamanho, o varão é de tal tamanho, tem que ter isso aqui, tem que ser ouro revestido, madeira de tal. E Moisés só aqui anotando, só estava na presença. Quando Moisés desce, ninguém consegue olhar para ele. Moisés falou, o que está acontecendo, gente? Olha aqui para mim. E Moisés falou, o que foi? É a maquiagem? O que está acontecendo? É uma espinha? O que vocês não conseguem olhar para mim? A Bíblia fala que ele teve que cobrir o rosto por alguns dias, para que as pessoas consigam olhar para ele. Sabe o que é isso? Gente que anda na presença de Deus. Amém? E por último, que é o dia de hoje, essa presença traz satisfação. 10 minutinhos eu quero falar sobre satisfação. Porque hoje nós vivemos uma geração mais insatisfeita que existe na face da terra. Geração mais insatisfeita que já existiu em todos os tempos. Hoje você olha para a geração de jovens, é uma troca de celular por causa da câmera do celular, não é verdade? Não, que essa daqui dá para fazer um zoom, dá para ver a lua. A geração não conheceu a TechPix. Essa geração nunca comprou um filme Kodak. Tira 10 fotos, prestou só 5. 2 saiu com os olhos vermelhos, você achava que era demônio na foto, né? Meu irmão, e geração insatisfeita. Hoje, esse celular não presta. Sabe, é assim, o mundo está de mal a pior. O mundo vai de mal a pior. Hoje, por exemplo, o cara casa com alguém. Por quê? Porque a intenção dele é ser satisfeito. Ele é uma pessoa carente, uma pessoa vazia, e ele acha que o casamento vai satisfazer a vida dele. Aí ele se casa, vê que não satisfez. Aí ele divorcia. Aí ele quer viver uma vida de solteiro, porque ele quer ser satisfeito. Aí ele percebe que não dá para viver solteiro sozinho de novo. Aí ele casa de novo. Erra 2 vezes. Tudo para ser satisfeito. Aí ele casa de novo, um segundo casamento. Aí vê que casou de novo para tentar satisfazer. Aí vive assim. Mas eu vou te falar, isso está desde o Éden. Porque o maior insatisfeito que existiu até hoje é o diabo. Porque o diabo era um querubim ungido, vivia com Deus, mas ele estava insatisfeito. Ele queria ser semelhante, queria estar à altura. Ele queria estar acima. Era alguém insatisfeito. Estava vivendo o melhor que os querubins poderiam viver no céu, mas estava insatisfeito. Por isso, o diabo trabalha na minha vida e na sua vida todos os dias para fazer com que você não seja alguém satisfeito e busque satisfação em coisas. E aí Adão, por que Eva comeu da árvore lá do conhecimento do bem e do mal? Porque o diabo levou ela a viver, a entender que ela poderia ter mais. É uma vida insatisfeita. Aí ela olhou e falou, eu posso ser melhor, eu posso desfrutar de algo melhor, eu quero ser como Deus também comeu do fruto. E aí eu vou te falar uma coisa, todos nós vivemos dessa maneira, todos nós. É um versículo que o Senhor, Ele usa essa geração como exemplo. Ele dá um exemplo de crianças na praça, né, lá em Mateus capítulo 11, no verso 16 em diante. Eu não preciso projetar, quero ser rápido. O Senhor, Ele fala, a que eu vou comparar essa geração?
Essa geração é como meninos na praça. E aí uns cantam, uns dizem, né? Nós cantamos e vocês não dançam. Nós tocamos música de choro e vocês não choram. Jesus fala, essa é uma geração insatisfeita. Veio João Batista, comia gafanhoto, mel silvestre, falava, esse cara é um quadrado. Aí vinha Jesus, comilão, beberrão, e fala, esse cara aí é um sem noção, ele é um comilão e beberrão. Ou seja, nada está satisfeito. Hoje as pessoas não conseguem se satisfazer com nada. Você vai servir alguém que é insatisfeito, é até ruim. Por quê? Porque ele não é satisfeito. Ele sempre coloca um defeito nas coisas. Pessoas insatisfeitas sempre vão achar uma falha, e essa falha vai ser maior do que todo o resto que a pessoa construiu para você. São pessoas insatisfeitas. Sabe por que isso acontece? Porque muitos não entenderam ainda que a sua satisfação deve ser no Senhor. A sua satisfação deve ser em Deus. Você pode viver com muito, você pode viver com pouco, mas nada disso deve te satisfazer, a não ser a presença do Senhor. Pessoas satisfeitas com Deus, eles vivem em paz em qualquer circunstância, em qualquer condições. Você vai servir, você já deu um presente para alguém que é satisfeito com tudo? É até gostoso abençoar, não é verdade? Que a pessoa fica, nossa, não precisa, meu Deus, nossa, não precisa, Rodrigo, isso aqui não, foi muito caro, nossa, me perdoa, Rodrigo, não precisava, tem certeza? Não é bom fazer isso com a gente assim? E quando você dá para o outro que, valeu, comprou no Brás, né? Eu sei até a loja. Eu conheço uma pessoa que é insatisfeita na minha família. O nome dela chama-se Sueli. Inclusive deve estar assistindo o culto agora. Ô mulherzinha insatisfeita, viu? Ô mãezinha, te amo. Mas pensa numa mulher que tem um espírito de rica, mas que não tem um centavo. Nada satisfaz. Oh Jesus, nada satisfaz. Nada. Um dia a Tainá fez alguma coisa, ela falou, Tainá que fez isso aqui? Primeiro ela comeu e viu que estava bom. Ela, nossa, que gostoso. Onde você comprou? Eu falei, Tainá que fez. Tainá que fez isso aqui? Eu falei, foi, mãe, foi ela que fez. Ela, tá tão gostoso assim não. Nada satisfaz. E aí eu vou te falar, nós somos uma geração assim, porque falta viver na presença. O pessoal do louvor pode subir. Falta viver a presença de Deus. E aí eu vou te dizer uma coisa, pessoas que são insatisfeitas, constantemente, e buscam se satisfazer em coisas, essas pessoas vivem quebrando a cara, vivem se frustrando, porque colocam expectativas em coisas, em pessoas, em trabalhos, em materiais, colocam em circunstâncias, mas são frustradas, porque vivem uma vida de insatisfação. Nada está bom, mas eu quero te falar uma coisa, quando você bebe das águas vivas, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Esses rios vão te satisfazer por toda a eternidade. Jesus falou para a mulher samaritana. Ela vivia buscando viver uma vida de satisfação. Depositava isso em pessoas. Estava no 6º casamento. Jesus usou
usou as águas ali, aquele momento, como um exemplo, para mostrar para ela que ela estava bebendo da fonte errada. E Jesus então apresenta uma fonte nova. Ele diz para ela: se você bebesse das águas que eu te der, você nunca mais vai ter sede. Sabe, você nunca mais vai viver uma vida insatisfeito. Você sempre vai enxergar Deus nas coisas. Você sempre vai ver propósito nas circunstâncias. Você sempre vai ser alguém que vê o copo meio cheio. Já viu aquelas pessoas que são pessimistas? Elas sempre enxergam: meu Deus, está vendo? Por que isso acontece comigo? Pessoas insatisfeitas. Mas aqueles que são satisfeitos no Senhor, ele enxerga e ele fala: oh Deus, obrigado, o que o Senhor quer me ensinar com isso? O que o Senhor quer me ensinar agora com isso? O que o Senhor quer gerar em mim? Eu sei que é para o meu crescimento, porque eu vivo na presença de Deus e ela me satisfaz. Eu não preciso me satisfazer com um casamento, eu não me satisfaço com a minha condição financeira, eu não vivo satisfeito, eu não preciso das circunstâncias de pessoas para me satisfazer, eu me satisfaço na presença de Deus. Sabe, essa é a postura daqueles que são satisfeitos. Eu quero te falar, meu irmão, Deus quer trazer essa sensação de satisfação sobre a sua vida, sobre a minha vida. Porque para mim e para você, Jesus é o suficiente. Jesus é o suficiente. Jesus, ele diz o seguinte: vai passar os céus e a terra, mas as minhas palavras nunca passarão. Você pode viver buscando satisfação em coisas que vão ser passageiras e viver uma vida sempre frustrado. Mas você pode andar na presença de Deus e viver uma vida satisfeita no Senhor. Porque aqueles que são satisfeitos, eles são gratos. Aqueles que são gratos são generosos. Os que são generosos prosperam mais. Os que prosperam mais desfrutam do favor imerecido de Deus. Mas precisa ter satisfação. Para ter satisfação precisa beber da água que nunca mais vai gerar sede na sua vida. Fica de pé onde você está.